Meu nome é Caio, tenho 42 anos e sou arquiteto. Não o tipo que sonha em construir arranha-céus reluzentes, mas aquele que tenta reconstruir pedaços esquecidos de uma São Paulo que já não existe, ou que talvez nunca tenha existido de verdade. Moro sozinho num apartamento velho, escondido num prédio decadente na rua Amaral Gurgel, perto daquelas regiões que o tempo parece ter engolido, onde as pessoas passam apressadas, olhos colados ao chão, fingindo que nada está errado. A primeira vez que notei a casa foi num dia estranho, em que o céu estava pesado, cinza como concreto fresco. Eu caminhava pela Rua das Palmeiras, um trecho antigo que margeia o centro, e entre dois prédios modernos e descascados, ela apareceu. Uma casa pequena, de 2 andares, com janelas ovaladas e uma fachada que mais parecia um suspiro do passado. Aquele estilo Art Nouveau, sujo e mal cuidado, destoava de todo o entorno. Mas o pior era a sensação de que eu já devia ter visto aquilo antes, em algum lugar que não deveria estar na cidade. Procurei no Google Maps, nos arquivos da prefeitura, nas listas de imóveis antigos da região, nada. Nenhum registro daquela construção. Era como se a casa não existisse oficialmente, embora eu a visse, imponente e silenciosa, todas as manhãs quando saia para o trabalho. Comecei a reparar nela obsessivamente. Em como as sombras dentro de suas janelas pareciam se mover mesmo quando o sol iluminava o bairro inteiro. Em como o ar ao redor dela tinha um cheiro metálico, frio, como o ferro retorcido de uma promessa quebrada. A cada dia, a casa parecia mais próxima, e eu sentia uma necessidade crescente, irracional, de entrar. Mas sempre havia algo que me detinha. Uma voz interna, ou talvez a cidade sussurrando seus segredos, dizendo para eu não cruzar aquela soleira. Foi só quando meu sono começou a se desfazer em pedaços e as imagens dos meus pesadelos se misturaram com a realidade que entendi que algo estava me puxando para dentro daquela casa esquecida, e talvez para dentro de mim mesmo. A casa tornou-se uma obsessão que consumia meus pensamentos como um incêndio que se recusa a apagar. A cada dia, quando o sol se punha atrás dos prédios altos e as sombras se estendiam pela Rua das Palmeiras, meu mundo parecia diminuir, encurralado por paredes invisíveis feitas de medo e dúvida. Comecei a evitar as pessoas. Naquele caos urbano de São Paulo, onde milhões cruzam caminhos, eu me afundava numa solidão tão densa que podia tocá-la. A metragem da cidade, imensa e inóspita, transformava-se num labirinto claustrofóbico. Cada rosto na multidão parecia esconder um olhar vazio, como se ninguém mais notasse a casa. Eu, porém, via e sentia, como se aquela estrutura puxasse a minha sanidade para um poço sem fundo. Certa noite, decidi que precisava entrar. Esperei até a rua esvaziar, as luzes dos postes lançando um brilho pálido e trêmulo sobre o chão rachado. A casa estava lá, como um espectro de concreto e madeira apodrecida, sua porta entreaberta, convidando e ameaçando ao mesmo tempo. Meu coração disparou, um tambor frenético que martelava a minha cabeça. Hesitei, mas um impulso mais forte que o medo me empurrou para dentro. O ar dentro era úmido e pesado, impregnado por um cheiro ácido que me queimava as narinas. O silêncio era absoluto, interrompido apenas pelo som fraco da minha própria respiração. As paredes pareciam sussurrar, como se histórias esquecidas se desfiavam em murmúrios indecifráveis. Cada passo no assoalho rangente era uma confissão de que eu havia cruzado um limiar que não podia ser desfeito. Enquanto explorava, percebi que os cômodos se transformavam de formas sutis, impossíveis. Uma porta que eu tinha acabado de fechar se abria sozinha, revelando um corredor que parecia se estender infinitamente, com luzes que piscavam como se tivessem vida própria. O ar parecia vibrar, uma frequência baixa que mexia com meus ossos e minha cabeça. Minha mente vacilava entre o entendimento e o desespero. À medida que avançava, imagens começavam a invadir minha consciência, flashes de um passado que não era meu, vozes fragmentadas de pessoas que eu nunca tinha conhecido, mas que imploravam por lembrança ou perdão. Um rastro de culpa que não pertencia a mim, mas que me consumia com a mesma intensidade. A casa, eu percebi, não era apenas um lugar físico, mas um receptáculo de memórias perdidas, dores antigas e uma angústia que transcende o tempo. A noite escureceu ainda mais quando, no centro da casa, encontrei um espelho antigo, emoldurado por madeira carcomida. Meu reflexo parecia distorcido,
como se o vidro estivesse ondulando, misturando meu rosto com sombras que não deveriam existir. Foi ali que a realidade começou a se romper de vez. Desde aquela noite, a casa passou a invadir meus sonhos. Não eram mais sonhos, mas pesadelos vívidos, onde eu estava preso num espaço sem saída, cercado por paredes que sussurravam meu nome em línguas esquecidas. A sensação de ser observado se intensificava, como se algo dentro da casa estivesse vivo, faminto por algo que só eu podia dar. Meu corpo começou a ceder ao cansaço, mas minha mente estava alerta demais, inquieta demais para descansar. Cada passo que eu dava fora da casa era acompanhado pela sombra que parecia crescer atrás de mim, uma presença invisível que eu sentia até nos espaços mais iluminados da cidade. São Paulo, com sua imensidão e barulho, tornou-se um eco do vazio que eu carregava dentro. Percebi que estava mudando. A cada dia, a linha entre o que é real e o que não é se tornava mais tênue. Recordações começaram a desaparecer e, no lugar delas, surgiam outras, vagas e desconexas, como se minha identidade estivesse se desmanchando no ar. Meus amigos notaram minha ausência, meus telefonemas não eram mais respondidos. Eu era um fantasma caminhando entre os vivos. O terror não estava mais só na casa, ele agora habitava em mim. E eu sabia, com uma certeza aterradora, que se não encontrasse uma saída daquela espiral, eu me tornaria parte daquela estrutura maldita. Não uma pessoa, mas um eco esquecido, um sussurro preso entre as paredes da casa que ninguém lembra, nem mesmo a cidade. Naquela noite, a casa me chamou para o que parecia ser um último encontro, um ritual sem cerimônia, mas com a gravidade de um destino irrevogável. O céu de São Paulo estava cinza e pesado, o ar impregnado por uma umidade que parecia penetração, não só na pele, mas na alma. Cada passo que me aproximava da Rua das Palmeiras era acompanhado por um silêncio tão denso que parecia engolir todos os sons da cidade. A porta da casa, agora um portal entre dois mundos, rangeu com uma lentidão torturante enquanto eu a empurrava. Lá dentro, as paredes pulsavam com uma vida própria, tingidas por sombras que se contorciam e se esticavam como tentáculos de uma angústia primal. A luz oscilante da única lâmpada pendurada no teto lançava reflexos que pareciam zombar da minha sanidade. No centro do salão, um círculo foi desenhado com giz, ou talvez era sangue, não consegui distinguir. No perímetro, marcas de mãos e símbolos que pareciam retorcer-se e se transformar a cada vez que eu piscava. O ar cheirava a ferro e a algo mais antigo, algo que minha mente humana não podia aceitar. Eu sabia que não estava sozinho. Sentado no chão, encontrei uma figura. Seu rosto era um borrão de familiaridade, uma máscara de dor e vazio. Quando ergueu os olhos, vi neles o reflexo da minha própria alma despedaçada. Não era outra pessoa, era eu, ou o que sobrou de mim, uma versão destroçada que a casa tinha arrancado e mantido aprisionada naquele limbo. As vozes que antes sussurravam tornaram-se gritos, clamando por redenção, por silêncio, por morte. A casa me mostrava suas cicatrizes, os rostos daqueles que, como eu, foram engolidos por sua escuridão, suas histórias entrelaçadas num tecido de loucura e desespero que se estendia além do tempo. Eles não estavam mortos, mas tampouco vivos, presos em uma dimensão onde o medo é a única verdade. Meu corpo tremia, e a linha tênue entre o real e o imaginário desaparecia por completo. Vi minha própria mão. Porém, ela se transformava lentamente em uma sombra que se arrastava e se fundia com as paredes. O chão parecia se abrir em abismos de escuridão infinita, sugando tudo o que me restava de humanidade. No auge daquele pesadelo, uma voz ecoou, baixa, mas clara, como se falasse dentro da minha mente. Você olhou para o abismo, e ele olhou de volta. Era a voz da casa, da escuridão, daquilo que me consumia. A revelação esmagadora me tomou por completo. Eu não era vítima, mas parte do ciclo, um elo nessa cadeia interminável de perda e loucura. Tentei fugir, mas os corredores se distorciam, se multiplicavam, e a saída se escondia em uma miragem cruel. Cada porta que abria revelava um fragmento da minha própria culpa, erros que cometi, palavras que nunca disse, promessas quebradas. A casa não apenas aprisionava meu corpo, mas devorava minha essência, consumindo o que me tornava humano. Minha mente, agora um mosaico de fragmentos caóticos, não sabia mais distinguir passado, presente ou futuro.
Eu era uma sombra de mim mesmo, um grito preso em um vazio onde nem o tempo existia. O que quer que a casa fosse, ela não era um lugar físico, era uma prisão feita da mais pura angústia. Antes do desmoronamento final, vi o que poderia ter sido um sorriso, ou a mais cruel das mentiras, se formar nos lábios da figura que me encarava. Um sorriso que dizia que o horror não tem fim, que a sanidade é um sonho frágil e que o abismo não apenas observa, ele espera. Acordei naquele dia com a sensação de estar sendo observado, um peso invisível apertando meu peito, como se a casa tivesse estendido seus dedos para além das paredes e alcançado minha mente. O sol de São Paulo, que deveria trazer alívio, não passava de uma cortina opaca entre eu e a vida. As ruas pareciam distantes, as vozes das pessoas ecoavam como murmúrios distorcidos, e eu sentia que, em algum lugar, a casa ainda sussurrava meu nome. Nos dias que se seguiram, a realidade começou a se dissolver em fragmentos. Meus pensamentos se espalhavam como cacos de vidro que cortavam a razão. Cada sombra na minha visão periférica parecia se alongar e se retrair, prenunciando um retorno inevitável ao lugar que me devorou. Era como se a casa tivesse deixado uma marca invisível, uma ferida aberta na minha alma que pulsava com uma dor silenciosa, sempre presente. Tentei voltar à rotina, ao que restava dela, mas o mundo já não fazia sentido. As pessoas que eu amava passaram a parecer figuras distantes, quase irreais, e seus rostos, antes familiares, me pareciam máscaras grotescas que escondiam algo terrível. A solidão que senti dentro daquela casa agora era um fantasma que me seguia aonde eu fosse, um grito mudo que ninguém podia ouvir. À noite, os sonhos se tornaram um campo minado. Eu via a casa em chamas, seu fogo refletindo nas minhas pupilas dilatadas, e ouvia os gritos dos que ficaram presos ali, mesclados com os meus próprios suspiros sufocados. Sentia minha pele queimar sem motivo, como se as cicatrizes invisíveis fossem queimaduras eternas gravadas no meu ser. Acordava com marcas na pele, arranhões que não me recordava de ter feito. Mas o pior era o silêncio. Não aquele silêncio natural, mas o silêncio absoluto que se instalava após os sons terem desaparecido para sempre. Um vazio tão profundo que parecia sugar a própria essência da existência. Naqueles momentos, tinha certeza de que o abismo ainda olhava para mim, esperando por um convite que eu temia dar. O que me assustava mais era perceber que, apesar de tudo, algo em mim havia mudado para sempre. Não era só medo. Era uma consciência amarga da minha insignificância, uma compreensão dolorosa de que a casa não era um mero lugar, mas um estado da mente, um limiar que eu atravessara e do qual não havia retorno. Meus dias passaram a ser marcados por episódios de perda de tempo, de lapsos onde eu não conseguia lembrar quem eu era ou onde estava. Às vezes, me pegava encarando nada por horas, como se estivesse tentando ouvir uma resposta que nunca chegaria. As palavras começaram a falhar, os pensamentos a se fragmentar, e a sensação de ser engolido pela escuridão tornou-se uma companhia constante. Em meio a essa queda, tentei buscar explicações na ciência, na fé, em qualquer coisa que pudesse arrancar o peso que a casa deixou em mim. Mas tudo o que encontrei foi um vazio ainda maior. A casa não era um acidente ou uma anomalia. Era um reflexo do que carregamos dentro, uma manifestação dos nossos medos mais profundos, da culpa e do desespero que evitamos encarar. E então, numa noite sem lua, enquanto o relógio marcava horas que pareciam não existir, senti novamente a presença, não na casa física, mas dentro de mim. Uma presença que sussurrava, que insistia para que eu olhasse para dentro, para aquele abismo que havia encontrado. Uma voz, talvez a minha ou a da casa, me convidava para um retorno, para um reencontro com a verdade que eu havia fugido. Naquele instante, entendi que o pesadelo nunca terminaria. As cicatrizes que a casa deixou em minha mente e em meu corpo seriam para sempre. A casa esquecida não era um lugar, mas um estado permanente de ser. E o abismo? Ele não apenas olha de volta. Ele vive dentro de mim, esperando silenciosamente pelo momento em que eu me renda por completo. Fechei os olhos, sabendo que, onde quer que eu fosse, aquela sombra me acompanharia, sussurrando, puxando, corroendo as últimas réstias de sanidade. Porque o verdadeiro horror não está no que vemos, está no que carregamos em silêncio, na ferida que nunca cicatriza e no eco eterno de uma casa esquecida que vive dentro de nós. O ar parecia mais denso,
como se a própria atmosfera tivesse se tornado uma prisão invisível. A cidade de São Paulo pulsava lá fora, indiferente, mas dentro de mim uma guerra silenciosa acontecia. A casa esquecida não estava mais lá, ou pelo menos não fisicamente, mas sua sombra, sua essência, habitava cada célula do meu corpo, cada pensamento que eu tentava sufocar. Eu era o cárcere e o prisioneiro, e as grades eram feitas de lembranças retorcidas e medos ancestrais. Minha mente já não obedecia às leis do tempo e do espaço. Dias e noites se fundiam numa sequência caótica de imagens e sensações. Em alguns momentos, eu podia jurar ouvir os passos arrastados que antes ecoavam pelos corredores da casa, apesar de estar sentado no meu pequeno apartamento na periferia. O som não vinha da rua, nem das paredes. Era um ruído interno, um tamborilar constante que reverberava dentro do meu crânio, martelando minha sanidade. Cada vez que eu fechava os olhos, a casa voltava, não como uma construção sólida, mas como um labirinto de sombras e portas que se abriam para o vazio. Eu me via perdido em corredores que nunca terminavam, paredes que sangravam tinta preta e um frio que penetrava os ossos, congelando até a última fagulha de esperança. A memória dos gritos, do fogo, das faces distorcidas daqueles que ficaram para trás me perseguia como uma maldição que se recusava a morrer. O sono, quando chegava, era um tormento. Acordava suando frio, com o gosto amargo da culpa na boca e uma sensação de que algo havia rastejado sob a pele durante a noite. Não havia mais sonhos, só pesadelos vívidos que se fundiam à minha realidade. Em alguns deles, eu era o incendiário e a vítima. Em outros, um espectador impotente diante da destruição inevitável. As figuras do passado sussurravam promessas e ameaças indistintas, jogando minha mente contra um abismo sem fundo. Comecei a evitar as ruas, a me isolar completamente. Qualquer interação social parecia um esforço titânico para manter a fachada de normalidade. Mas era inútil. As pessoas ao meu redor se tornaram fantasmas distantes, seus rostos borrados como em uma foto antiga esquecida num álbum mofado. Eu não pertencia mais a esse mundo, e talvez nunca tivesse pertencido. E no fundo do meu ser, um pensamento cruel se instalava. A casa nunca havia sido só um lugar. Ela era um portal. Um ponto de convergência onde as nossas mais profundas feridas, medos e segredos se materializavam em horror. Eu era apenas mais uma vítima, um receptáculo frágil para aquela presença ancestral e voraz que se alimentava do desespero humano. A paranoia me consumia. Comecei a ver vultos na periferia da visão, sombras que escapavam quando eu tentava focar. Às vezes, um sussurro, tão baixo que era quase inaudível, me chamava pelo nome, com uma voz que não era minha nem de nenhum ser vivo. Era o chamado do abismo, o convite para mergulhar de vez na loucura. A tentativa de racionalizar tudo era um tiro no próprio pé. Cada explicação lógica desmoronava diante da evidência cruel da minha própria deterioração mental. Eu sentia a própria carne se desfazer, não em matéria, mas em essência. A identidade que eu acreditava ter, aquele eu que lutava para existir, estava se fragmentando, dissolvendo em uma névoa de esquecimento e medo. Certa noite, ao olhar meu reflexo no espelho, não reconheci o homem que me encarava. Os olhos, fundos e sem brilho, pareciam vazios, como se a alma tivesse sido drenada, deixando apenas uma casca. Foi quando percebi que não havia mais volta. A casa havia ganhado uma extensão dentro de mim. Eu era a casa, e a casa era eu. Aos poucos, comecei a ouvir vozes não apenas nos sonhos, mas também durante o dia. Elas vinham de dentro da minha cabeça, debatendo-se, lamentando, ameaçando. Elas contavam segredos sobre lugares que eu jamais visitei, histórias antigas e esquecidas, horrores tão profundos que a própria mente os rejeitava. Essas vozes falavam de ciclos eternos, de prisões invisíveis e da impossibilidade de escapar do próprio destino. Sentia que minha sanidade era uma moeda que se desgastava a cada instante, um preço que eu pagava por ter cruzado aquele limiar. E, no entanto, uma parte de mim, talvez a mais sombria, ansiava pela escuridão completa, pela dissolução total, pois naquela entrega encontraria, enfim, uma paz impossível. A casa esquecida, que antes era um lugar físico, transformou-se em um estado permanente da minha mente, um eco sombrio que me acompanharia até o fim.
E enquanto a cidade seguia sua rotina indiferente, eu sabia que dentro de mim existia um abismo tão vasto e silencioso quanto a própria morte. E no final, quando tudo se tornasse silêncio, quando eu não fosse mais nada além de uma sombra apagada, a casa continuaria viva, porque o verdadeiro horror nunca termina. Ele se multiplica, se propaga e espera paciente por sua próxima vítima.